As condutas vedadas aos agentes públicos em campanha, prevista no artigo 73 da Lei 9.504, exemplificam hipóteses de finalidade eleitoreiro e podem compor a causa de pedida AGE. O uso indevido dos meios de comunicação caracteriza por se expor desproporcionalmente um candidato em detrimento dos demais, ocasionando desequilíbrio na disputa. RESP 176 São Paulo, relator ministro Jorge Mussi, 15/8/2019. O desequilíbrio da exposição é um parâmetro que foi construído considerando-se a mídia tradicional, rádio, televisão e imprensa escrita. Esses veículos se sujeitam à disciplina condicional da comunicação social, que concilia a liberdade e a responsabilidade jornalística, em um cenário do qual se pressupõe haver significativa concentração das fontes de informação. Artigo 220 a 224 da Constituição. A gênese da qualificação dessa modalidade abusiva é paradigma da comunicação de massa, um para muitos, em que poucos veículos concentram o poder midiático e, com ele, particular capacidade de influência sobre a sociedade. Se o espaço de credibilidade de um veículo de comunicação passa a servir para impulsionar uma candidatura ou uma plataforma político-eleitoral, há ensejo para apurar o abuso de poder. A configuração de qualquer tipo de abuso exige que a conduta descrita inicial seja qualificada como grave. Esse segundo componente é extraído do item 16 do artigo 22 da Lei Complementar 64, que foi alterado pela Lei Complementar 135/2010 e passou a prever que, para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. A redação deixa explícito que o resultado do pleito não é por si só o fator determinante para a condenação por abuso de poder. Desse modo, não são repreensíveis apenas os ilícitos praticados por candidatos ou candidata tenham tido êxito eleitoral, também candidaturas vencidas por qualquer margem de voto, sujeitos à responsabilização por atos que vulnerem a isonomia, a normalidade e a legitimidade do pleito. O dispositivo acima citado tem, porém, outra faceta. Ele demonstra que, para a configuração do abuso, não basta constatar objetivamente o uso da máquina pública ou o favorecimento midiático a uma candidatura. O abuso é tipo aberto, mas a gravidade é seu elemento componente. Jurisprudência possui balizas sólidas para a aferição da gravidade, desdobrando-se em dois aspectos: qualitativo, alto grau de reprovabilidade da conduta, e quantitativo, significativa repercussão sobre a disputa eleitoral. Temos a AD 601, relator ministro Luiz Felipe Salomão, em 11/3/2021. O peso dado a cada um desses aspectos não observa uma distribuição fixa, pois uma conduta extremamente reprovável, ainda que não tenha logrado grande repercussão, é passível de ser punida. A gravidade será sempre um fator contextualizado, ou seja, avaliado conforme as circunstâncias da prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa. Essas são, em poucas linhas, os parâmetros gerais para a aferição do abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação. Porém, o direito eleitoral sancionador passa, ao menos a partir de 2012, a ter que se adaptar ao novo paradigma comunicacional, a comunicação em rede, muitos para muitos, que traz novos componentes para essa equação. No Brasil, é a partir de 2012 que as redes sociais começam a se transformar em meio de realização de propaganda eleitoral. Nessa fase ainda incipiente, as características descritas pelo autor acima citado, o autor que citei aqui no meu resumo, me tenho de ler em prol da brevidade, parecia de fato denunciar que o debate público, inclusive a respeito de temas políticos eleitorais, seria ampliado e democratizado, assegurando a participação de um grande número de pessoas em diálogo horizontal. Remonta a essa época o histórico debate travado no julgamento do recurso da RP 1825, relator ministro Aldir Passarinho Júnior, relator para a qual ministro Marcelo Ribeiro, 15/3/2012, quando a ministra Carmen Lúcia, em célebre defesa da liberdade de expressão nas redes, afirmou que, aspas, o Twitter é uma conversa que, em vez de se dar numa mesa de bar tradicional, ocorre numa mesa de bar virtual. Nós vamos impedir que as pessoas sentem-se na mesa de bar e se manifestem? Fecha aspas. A observação de Sua Excelência, que hoje normalmente honra o Tribunal com a sua presença, é inteiramente pertinente àquele contexto de 2012. Ainda não era perceptível os efeitos deletérios das características do novo paradigma, como a difusão de notícias falsas, a baixo custo e a proliferação de discurso de ódio em conversas desinibidas em contatos virtuais.
Por isso, esses problemas não estavam e nem poderiam estar em discussão. Mesmo no atual contexto, a premissa de abordagem da matéria não se perdeu. A regra é a ampla liberdade de manifestação do pensamento na internet. A legislação, aliás, conta hoje com norma expressa, no sentido de que as restrições da propaganda eleitoral não se aplicam à divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive redes sociais. Artigo 36A, 5 da Lei 9.504. Porém, no curso da acelerada transformação social, propiciada pela popularização da internet e redes sociais, duas reformas eleitorais, de 2015 e 2017, impuseram um novo olhar para o fenômeno. Houve a primeira redução drástica do período de campanha e do uso de meio de propaganda de rua. 2 anos depois, passou a permitir o impulsionamento pago de propaganda por meio de ferramentas digitais disponibilizadas pelos provedores de aplicação da internet. Essas modificações intensificaram a migração de campanhas para o mundo digital. Isso ocorreu em um cenário de perda de exclusividade dos tradicionais veículos de comunicação na divulgação de fatos e opiniões com grande alcance. O modelo de comunicação, muito para muitos, aumentou o tráfego de informações a partir de fontes múltiplas. Há aspectos positivos, sem dúvida, mas também cresceram os ruídos e a dificuldade de checagem da veracidade dos dados factuais. Recentemente, a monetização de conteúdos se expande como fonte de custeio de canais e blogs em diversas plataformas. Parte deles se apresenta a imagem e semelhança de empresas jornalísticas, mas não necessariamente se submete aos padrões de isenção preconizados pela disciplina constitucional da comunicação social. Ao contrário, explora essa aparência jornalística para agir com tal parcialidade e sem compromisso com os fatos. Nos casos mais extremos, pessoas físicas ou jurídicas fazem uso de sensacionalismo, agressividade e fabricação de conteúdos falsos para reverberar crenças de um público que querem fidelizar. Na lógica da monetização, esses canais descobriram ferramentas poderosas para aumentar a popularidade e o engajamento, produzindo bolhas capazes de assegurar a sobrevivência dessas novas mídias. O novo cenário inevitavelmente produziu novas formas de praticar condutas abusivas e exigiu que a jurisdição eleitoral acompanhasse a realidade fenomênica. Nesse esforço de acompanhar a velocidade vertiginosa das transformações digitais e seu impacto eleitoral, duas diretrizes fixadas pelo TSE em julgado nas eleições de 2018 merecem destaque. Eu cito no voto no resumo, me abstenho de ler em prol da brevidade. Assim, ficou superada qualquer dúvida quanto à possibilidade de que a internet fosse equiparada aos tradicionais meios de comunicação social para fim de aferição de práticas abusivas. Além disso, cassou-se o diploma de deputado federal que havia feito uma live disseminando um falso relato de apreensão de urnas alegadamente fraudadas. Nesse segundo julgamento, foram abordados 2 ilícitos discutidos no presente feito, cabendo salientar alguns pontos que também não deixo de ler, está transcrito no voto e no resumo também em prol da brevidade. Esses julgados, então, em 2018, conformam uma metodologia de análise de possíveis ilícitos eleitorais que exige, em grande medida, revisitar e reavaliar outros julgados que os antecederam. Afinal, decisões que tenham negado a equiparação da internet aos tradicionais meios de comunicação já não se mostram compatíveis com o atual texto. Hoje, redes sociais, blogs, canais e aplicativos preponderam como meio de veloz difusão das mensagens de cunho eleitoral e podem ser utilizados para perpetrar ilícitos que produzem efeitos práticos e capilarizados. Os novos contornos do abuso de poder não atingem apenas o desvio do poder mediático. O uso da internet remodela também o abuso do poder político. As redes sociais expandiram o horizonte de atuação de mandatários. Antes delas, as manifestações de ocupantes de cargos eletivos e de outros agentes públicos ficaram de extremo ambiente de desempenho de suas funções, somente ao divulgado em larga escala pela imprensa ou em pronunciamentos oficiais de caráter solene. Atualmente, essas manifestações integram o cotidiano dos seguidores e até de terceiros, para os quais fala sua replicada. Isso favorece a interação de figuras políticas com as suas bases, como ilustra o episódio discutido na RO 639/75, também acentua os danos decorrentes de práticas desviantes. Em síntese, os precedentes eleições de 2018
permitem afirmar que o abuso do poder mediático e político pode configurar em tese, mediante divulgação de informações falsas sobre o sistema eletrônico de votação, feita por detentor de mandato letivo, apta a produzir impacto sobre o pleito específico, mas existem relevadíssimas exigências para, em situação concreta, especialmente em uma eleição presidencial, concluir pela prática de abuso nos moldes citados. O aprofundamento da compreensão das práticas de abuso na internet após o precedente das eleições de 2018, aportes jurídicos, empíricos e filosóficos. Para tratar o tema com rigor devido, desenvolvi reflexões sobre alguns elementos que vêm sendo agregados no debate mais amplo a respeito das fake news e que contribuem para a análise do caso hora de julgamento. O resultado desse estudo está no meu voto, as folhas 53 e 80, com toda a especificação das consequências, com as bases jurídica, empírica e filosófica. A liberdade de expressão e possibilidade de responsabilização jurídica por discurso proferido. No primeiro tópico dessa parte do voto, reafirmei que o livre exercício da manifestação do pensamento não perdeu preponderância no novo paradigma comunicacional. A comunicação muitos para muitos, além de ser uma realidade irrefreável, tem efeitos benéficos para o debate democrático. Ela permite que várias pessoas participem do fluxo de ideias e até mesmo ganhem projeção nas redes pelo sucesso de suas opiniões. As Forças Armadas não seriam apenas mais confiáveis no tema de segurança das eleições, como também vocacionadas a combater os inimigos imaginários que tramariam fraudes e, se tanto fosse necessário, agiriam liberadas por seu comandante supremo pelo bem da nação, dentro das 4 linhas da Constituição, ou, quem sabe, por extrema necessidade fora delas. Essas construções cumprem uma função pragmática, reforçar a credibilidade das acusações, que fará a respeito do severo comprometimento da segurança do sistema eletrônico de votação. Primeiro investigado para comunicar sua mensagem, também buscou reforço da normatividade epistêmica. Afirmou que existe um inquérito em curso na Polícia Federal que contém evidências de manipulação de votos no pleito de 2018. Trata-se do inquérito policial 1361, atualmente inquérito 5007-537, em trâmite perante a 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo, que se encontra juntada aos autos por solicitação da própria autoridade judiciária que o preside, gravado com sigilo. O documento escolhido é estratégico, foi produzido pela Polícia Federal, que seria um terceiro desinteressado na disputa consectada pelo então primeiro investigado contra o TSE. Uma espécie de fiel da balança, que por meio do documento atestaria a competência do orador no tema Sistema Eletrônico de Votação. Assim, ao anunciar que tem esse documento em seu poder, o primeiro investigado passa a performar para a audiência a revelação de um fato grave, de um risco iminente a demandar esforços para impedir o comprometimento das eleições 2022. A revelação, contudo, não era inédita. O inquérito já havia sido referido em live, realizada pelo primeiro investigado e pelo deputado federal Felipe Barros, em 4/8/2021, quando haviam anunciado que apresentariam provas da suposta fraude das eleições de 2018. No dia seguinte a essa live, 5/8/2021, o TSE divulgou nota à imprensa, assegurando que, aspas, o acesso indevido objeto de investigação não representou qualquer risco à integridade das eleições de 2018, fecham aspas. Irredutível, o primeiro investigado ainda faria outra live em 12/8/2021, chegando a informar que a manipulação teria feito desaparecer 12 milhões de votos seus naquele pleito. Na mesma data, o TSE esclareceu no site, aspas, fato ou boato, fecha aspas, que a informação era falsa. As duas lives serão objeto de análise desse voto quando forem tratados os fatos pretéritos invocados no discurso de 18/7/2022. Para o momento, importa observar que o primeiro investigado não mencionou os esclarecimentos prestados pelo TSE em 2021,
na fala que dirigiu a embaixadoras e embaixadores em 2022, sequer para apontar razões pelas quais não poderiam merecer crédito. Não é possível saber exatamente quais elementos integrantes do inquérito policial 1361 foram consultados pelo primeiro investigado. No entanto, sua fala deixa evidente que era do seu conhecimento ao menos a portaria de instauração, B, o pedido do então presidente do TSE, ministra Rosa Weber, para que a Polícia Federal investigasse o fato, C, a informação da STI do TSE, número 32, firmada na época pelo secretário de Tecnologia e Informação, D, os prints que o hacker teria enviado ao site Tecmundo e que foram por meio este remetido ao TSE, e informações sobre a solicitação de logs. Esses documentos foram direta ou indiretamente referidos pelo investigado na apresentação que fez aos chefes de missão diplomática no Brasil, de forma inteiramente distorcida. Afirmou assim que o TSE teria sido negligente, dissidioso, diante de uma vulnerabilidade de natureza gravíssima, apta a permitir que os votos fossem adulterados no momento da totalização. Disse mais que havia interesses de ministro do TSE em manipular o resultado do pleito. Essa narrativa não tem qualquer respaldo documental. Para tanto demonstrar, saliento os seguintes aspectos extraídos do atual inquérito, hoje 5.007.377, antigo 1361, tomando cuidado aqui de não expor elementos sensíveis da investigação em curso que seguem sigilo. Presidente, essa seria a primeiro bloco e já metade do segundo bloco.